Boa noite. Sob a proteção de Deus, estamos aqui reunidos para realizar a nossa segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Cesareolândia, do terceiro ano legislativo da 15ª legislatura. Convido a todos os presentes para ficarem em pé, a fim de ouvirmos a leitura de um trecho bíblico que será realizado pelo vereador Davi Rodrigues Machado. Boa noite a todos. Livro de Eclesiástico, capítulo 22. A firmeza. O encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício não se desconjunta. Assim é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. O desígnio de um homem sensato, em qualquer tempo que seja, não será alterado pelo temor. Como a estacada posta em lugar elevado e a parede sem argamassa, não podem resistir à violência do vento. Assim, um coração tímido, de pensamentos tolos, não pode resistir ao choque do temor. O coração medroso do insensato jamais tem temor em seus pensamentos. Assim também o que não se apoia nos preceitos divinos. Até aqui. Atendendo à disposição de lei municipal, ouviremos agora a execução do hino municipal de Cesareolândia, antes de iniciarmos a nossa sessão. A nossa fé, nossa paz, nossa gente, vamos todos cantar e sorrir. Seguiremos a luta em frente, porque Deus nos ajuda a seguir. Nessa terra do céu estrelado, de subir no horizonte de vir, na conduta de um povo educado, gente forte do nosso Brasil. 3 de maio sempre nos convida, festejar e cantar seu louvor. Nossa terra querida, paz.
Convido o segundo secretário a proceder à leitura dos projetos de lei complementar número 0506/2023. Coloco em discussão Projeto de Lei Complementar número 5 de 2023, de 28 de fevereiro de 2023. Altera a Lei Complementar número 6, de 30 de dezembro de 2009, que estabelece o plano de empregos, carreiras e salários do Magistério Público do município de Cesário Lange, Estado de São Paulo, e dá outras providências. O prefeito do município de Cesário Lange, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas nas disposições contidas na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Esta lei complementar altera a Lei Complementar número 6, de 30 de dezembro de 2009, que estabelece o plano de empregos, carreira e salário do Magistério Público do município de Cesário Lange, Estado de São Paulo, e dá outras providências. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a compatibilizar a remuneração mínima do profissional do Magistério Público da Educação Básica ao piso salarial nacional do magistério definido pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, nos termos do artigo 5º da Lei Federal de 11.738, de 16 de julho de 2008, na Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e na Portaria número 17, de 16 de janeiro de 2023, que homologou o parecer número 1/2023, CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, resultando na majoração do salário base em 14,95% para o exercício de 2023. Parágrafo único. Em virtude do acréscimo ao piso salarial e a revogação de graus de referência, o anexo 3º-A da Lei Complementar número 6, de 30 de dezembro de 2009, passa a vigorar com as alterações constantes do anexo 1-A a esta lei complementar. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a majoração da referência salarial da função de coordenador pedagógico em 22,68%. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a majoração das referências salariais das seguintes funções. Primeiro, vice-diretor de unidade educacional, em 18,83%. Segundo, diretor de unidade educacional, em 15,10%. Terceiro, supervisor de ensino, em 21,46%. Artigo 5º. Em virtude da majoração aludida nos artigos 3º e 4º e a revogação dos graus de referência, o anexo 3º-B da Lei Complementar número 6, de 30 de dezembro de 2009, passa a vigorar com as alterações constantes do anexo 1-B a esta lei complementar. Ficam revogados os incisos 14 e 15 do artigo 5º da Lei Complementar número 6, de 30 de dezembro de 2009. Artigo 7º. Em atenção ao princípio da irredutibilidade salarial, de que dispõe o inciso 6º do artigo 7º da Constituição Federal, fica autorizado e imposto ao Poder Executivo o dever de apuração
e pagamento de eventuais diferenças salariais decorrente da implantação da alteração do anexo 3º-A e anexo 3º-B, especialmente ao valor do grau de referência que o servidor se encontra na data de promulgação desta lei. Artigo 8º. As despesas com a execução desta lei complementar ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias, especialmente por recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Artigo 9º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário. Artigo 10º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Cesário Lange, 28 de fevereiro de 2023. Anexo 1A. Tabela salarial dos empregos efetivos do quadro do magistério docentes. Primeiro, docentes. Classe 1, 2, 3 e 4, 22 e 10. Classe 5, 22 e 49. Segundo, suporte pedagógico, coordenador pedagógico, referência 1, R$ 4.552,18. Anexo 1B. Tabela salarial dos empregos de provimento em função de confiança e suporte pedagógico e administrativo. Referência 1, 2, R$ 4.552,33. Referência 3, R$ 5.220,72. Referência 4, R$ 5.755,48. Exposição de motivos. Altera a Lei Complementar número 6, de 30 de dezembro de 2009, que estabelece o Plano de Empregos, Carreiras e Salários do Magistério Público do Município de Cesário Lange, Estado de São Paulo, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminha-se para a apreciação desta Câmara Legislativa o projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar número 6, de 30 de dezembro de 2009, que estabelece o Plano de Empregos, Carreiras e Salários do Magistério Público do Município de Cesário Lange, Estado de São Paulo, e da outras providências. De proêmio no uso das prerrogativas que são conferidas ao chefe do Poder Executivo pela Lei Orgânica, remete-se o incluso projeto de lei complementar, cuja finalidade se destina a promover a compatibilização da remuneração mínima dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica ao piso nacional do magistério, definido pelo Ministério da Educação e Cultura. Nos termos do artigo 5º da Lei Federal de 11.738, de 16 de julho de 2008, na Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e na Portaria número 17, de 16 de janeiro de 2023, que homologou a parecer número 1/2023, CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, fixado ao exercício de 2023 no percentual de 14,95%. Ainda relevante exarar que com o aumento do salário base, a hora-aula será majorada para 22,10, abrangendo todos os ocupantes do quadro de magistério, sendo a referência única para todas as classes, inclusive base de cálculo para incidência dos respectivos quinquênios de cada servidor. Imperioso consignar que, dissonante do aplicativo ao exercício de 2022, não há obrigatoriedade de adesão ao novo piso salarial, haja vista o teor da Emenda Constitucional número 128, de 28 de dezembro de 2022,
que dispôs: a lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesa de pessoal e seus encargos para a União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos estes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo, na forma do inciso 4º do caput do artigo 7º desta Constituição. Em virtude da aludida emenda constitucional, o caráter espontâneo e discricionário da municipalidade em implementar um novo piso salarial, cuja legislação e atos normativos não dispuseram a forma de custeio do encargo advindo da majoração remuneratória, de sorte que não haverá efeitos retroativos ao aumento e pagamento do novo salário base. Quanto aos demais cargos, com o advento da correção salarial do piso do magistério, o salário dos profissionais de educação, referente aos cargos de gestão, ficarão defasados. Nesse contexto, a Secretaria de Educação foi insistentemente buscada pelos gestores para que a correção salarial fosse realizada, chegando à seguinte proposição: o coordenador pedagógico, que atualmente percebe um salário base de R$ 3.710,61 centavos, deverá passar a receber R$ 4.552,18 centavos. Tal aumento justifica-se devido ao coordenador pedagógico ser responsável pela equipe de professores da unidade escolar, devendo orientá-los e coordenar suas ações ao longo do processo educativo. O vice-diretor, que atualmente percebe um salário base de R$ 3.830,96 centavos, deverá passar a receber R$ 4.552,33 centavos. Tal aumento justifica-se devido ao vice-diretor ser responsável pela equipe de professores da unidade escolar, sendo neste município da rede infantil de ensino, devendo orientá-los e coordenar suas ações ao longo do processo educativo, e ainda ser responsável pelas crianças de 0 a 3 anos na unidade. O diretor, que atualmente percebe um salário base de R$ 4.535,81 centavos, deverá passar a receber R$ 5.220,72 centavos. Tal aumento justifica-se pelo fato de que, com o aumento do salário do vice-diretor, esse ficaria acima do diretor, o que seria hierarquicamente incorreto, devido à função que exerce. Este gerencia a escola como um todo, tanto administrativamente quanto pedagogicamente. Por fim, o supervisor, que atualmente percebe um salário base de R$ 4.738,58 centavos, deverá passar a receber R$ 5.755,48 centavos. Tal aumento justifica-se pelo fato de que, com o aumento do salário do diretor, este ficaria acima do supervisor, o que seria hierarquicamente incorreto devido à função que exerce, gerenciando a rede de ensino como um todo, coordenando os diretores, vice-diretores, coordenadores e ainda demais funcionários que são lotados nas unidades escolares. Visando ainda subsidiar a compatibilização ora proposta, segue anexo a esse projeto a declaração do impacto orçamentário e financeiro, acompanhado da declaração do ordenador de despesas, em conformidade com as disposições constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Consigna-se que as despesas possuem provisão orçamentária no orçamento de 2023
e não afetarão o limite prudencial das despesas com o pessoal previsto na Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda este projeto de lei visa reparar a complexidade caracterizada na combinação da referência com o grau instituído pela Lei Complementar número 6, de 30 de dezembro de 2009, principalmente em seu anexo 3A e anexo 2B, que dispõe sobre a tabela de vencimentos. Mister consignar que a complexidade se caracteriza pela quitação englobada em uma única parcela determinada, importância de diversos direitos legais devidos ao servidor, sem que conste discriminação de cada valor em seu recibo salarial. O regime jurídico instituído pelo município de Cesário Lange para seus empregados é o registro CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Isto posto, a Lei Complementar número 6, de 30 de dezembro de 2009, ao estabelecer em seu artigo 5º a remuneração dos servidores públicos municipais no modo escala composta e subdividida em 7 graus identificado pelas letras de A a G do alfabeto. Tabela anexo 3 propicia compreensividade no percebimento do adicional por tempo de serviço aos servidores no percentual de 5% sobre o salário definido como quinquênio, por exemplo. Nesta acepção, o Tribunal Superior do Trabalho já afirmou entendimento nos termos da súmula número 91 que salário compreensivo nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Nessa diapasão, com o fito de conferir transparência e evidenciação no pagamento das verbas e percentuais previstos na Lei Complementar número 6, de 30 de dezembro de 2009, bem como incorrer em vedação do orçamento jurídico, faz imprescindível as alterações e revogações e alterações propostas no presente projeto de lei complementar. Destarte, solicita-se o integral apoio dos nobres vereadores para a matéria contida no projeto submetido, requerendo cabal acolhimento e a tramitação em rito previsto no artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Cesário Lange, 28 de fevereiro de 2023. Coloque em discussão de Lei Complementar 05/2023, altera a Lei Complementar do número 6, de 30 de dezembro de 2009, que estabelece o plano de empregos, carreiras e salários do Magistério Público do município de Cesário Lange, do Estado de São Paulo, e dá outras providências. Deixo a palavra livre. Vai falar o Roque. Senhor presidente, senhores vereadores, professoras, professores, secretária da Educação, Eliane Coelho, nosso grande amigo
Milton Aparecido Martins, ex-vereadores dessa casa. Boa noite a todos. Senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Em primeiro lugar, quero aqui pedir desculpas, porque na sessão anterior eu tinha dito que a gente votaria provavelmente no meio da semana passada. Mas por falhas técnicas aqui do projeto, falhas contábeis, tive que o prefeito acertar a diferença lá para que a gente pudesse votar esse projeto o mais rápido possível. Eu sei que a ansiedade é grande por parte de vocês e por nós também, porque já se tornou uma novela de 8 meses. Há 8 meses atrás eu vim aqui, votei a favor e quero dizer novamente que estarei votando a favor novamente, porque eu entendo que os professores precisam de estímulo. E o estímulo é dar aos professores ou a qualquer um dos funcionários que seja aquilo que é merecido. E eu acho que cabe a nós, vereadores, a responsabilidade de dar a eles o seu direito, porque eu tenho visto nas cidades aqui das regiões, a maioria das cidades já acertaram essa situação referente ao piso salarial dos professores. Então, senhores vereadores, sem muita delonga, mesmo porque amanhã é outro dia, a vida continua e o salário, logicamente, sobe um pouco mais. Então, quero aqui, mais uma vez, dizer, sou favorável, mais uma vez, não vou nem pedir voto, porque eu tenho certeza que a consciência dos nossos membros aqui desta casa já sabe o que vão fazer. Então, senhores vereadores, meu muito obrigado. Continua a palavra livre. Boa noite, senhor presidente, primeiro, segundo secretário, amigos vereadores, a todos os professores aqui presentes. Dá uma palavrinha bem rápida aqui. Também queria agradecer ao prefeito Dinho, é uma das pessoas também que eu vi a preocupação dele com esse projeto, que fosse votado o mais rápido. Então, e também queria aqui agradecer a cada um de vocês, professores aqui presentes, que Deus continue abençoando cada um de vocês, dando essa sabedoria que vocês merecem, o carinho que vocês têm com nossas crianças de Cesário Lange e vão continuar tendo. Então, se tivesse mais 10 projetos desse hoje para favorecer vocês, eu acho que eu ia ser o primeiro a estar votando. E que Deus continue dando sabedoria a cada um de vocês e que Deus dê saúde para vocês continuar fazendo esse trabalho tão bonito que vocês fazem para nossas crianças. Então, boa noite e o meu muito obrigado. Continua a palavra livre. Falar o Luciano. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras professores, senhores que nos acompanham nesta sessão, internautas que nos acompanham pelo Facebook e pela Estúdio FM. Senhor presidente, eu não deixaria de vir a essa tribuna e vou usar o tempo regimental para me falar. Aliás, que eu falo bastante, tem uns que não gostam, outros gostam, enfim, esta é a vocação de cada um, falar. Estamos no parlamento, que é parlar. Então, vou falar, certo? Apesar dos meus posicionamentos, que não escondo de ninguém, né, na última sessão eu falei que vou votar. As professoras estiveram aqui, pediram, acham que está tendo prejuízo,
que a coisa não está definida, né? De fato, não está. Existe uma ação proposta pelo prefeito que não definiu a situação dos professores. Essa é a verdade. O projeto foi aprovado ano passado. Tanto foi aprovado que a partir de novembro passaram a receber o piso de R$19,10. O que está uma bagunça, aí não sei se vai continuar ou não, depois vocês me falam no Olerite, a partir de março, abril, se continua ou não, certo? É a questão das vantagens pessoais. A discussão é essa. Ninguém aqui quer tirar direito do professor. Na verdade, o que eu não concordo, sabe, é numa justificativa que foi lida, dizer que é uma benesse aumentar o salário do professor, porque tem uma emenda constitucional que diz que tem que dizer a fonte de custeio. A fonte de custeio é o Fundeb. Foi criado em 96. Está dizendo, não é, que as receitas da educação, 20% é do Fundeb, 70% é para pagar professor. Então, está lá o recurso. Então, não é benesse, tá? É lei, é cumprir a lei. O que está sendo feito uma justiça aqui, e agora eu sou obrigado a reconhecer, e isso sempre diz, além do piso nacional dos professores, é corrigir o suporte pedagógico. Né? Ainda é pouco o coordenador, mas está aumentando. Né? O diretor de escola, o supervisor, o vice-diretor, porque o professor, todo mundo sabe, e aqui só tem professores assistindo, ele tem a sua sala de aula de 30, 35 alunos, e trabalha 30 horas, né, por semana. Lê do engano, né? Trabalha 60, porque leva para casa caderno para corrigir, leva trabalho para fazer, então, né, a verdade é, trabalha 60 horas. Né, mas a lei fala que é 30. Vai lá, dá sua aula, 30 horas, vai para casa. O diretor, ele trabalha 40 horas. O vice-diretor trabalha 40, o coordenador trabalha 40, o supervisor trabalha 40. E com o piso nacional, isso estava... era compensador você ser professor na sala de aula do que você assumir um cargo de suporte pedagógico. Então, hoje está corrigindo uma injustiça. Né? Talvez precisa melhorar ainda um pouquinho mais. Mas é questão de gestão, eu não sei o dinheiro que tem lá no caixa, né? Mas eu acho que, às vezes a gente começa a olhar determinadas funções e o piso salarial, a gente fala assim, eu fico imaginando por que o juiz pode ganhar R$30 mil por mês. Ah, mas ele é o juiz, estudou. Ele fez a faculdade de Direito, estudou, passou no concurso e virou juiz. Né? Tenho o maior respeito por todos os juízes, promotores. Aí, por que o professor também não pode ganhar 10, né? 15, ou o diretor da escola? Né? Então, são injustiças que temos no nosso país. E o Fundeb veio para corrigir, e agora veio o piso nacional para corrigir. Ainda tem muito a ser corrigido. Certo? Agora, dizer que é uma benesse? Não, não é a benesse. Né? Eu acho que a gente está aí devolvendo, foi dito aqui outro dia na sessão, e aliás que é palavra corrente, né? Todo mundo teve uma professora. Não existe um juiz sem a professora. Né? Não existe um engenheiro sem a professora. Né? De fato. Né? Lembro, eu tenho na minha memória todas as minhas ex-professoras, né? Principalmente do ensino fundamental. E poucos sabem, porque eu não conto da minha vida, né? Mas eu recordo, com muito carinho, em 78, quando faleceu minha mãe. E eu fiquei um mês afastado da escola. E quando voltei na escola, depois de um mês, eu recebi um abraço tão afetuoso da professora, né, de me estar recebendo de volta. E falo aqui o nome dela, que me abraçou, foi a dona Célia, né, minha professora, e isso me marcou. E por isso eu tenho um carinho muito grande pelos professores, minha família de professores. Então, quando eu venho aqui brigar, não é porque eu não quero votar o salário dos professores, né, mas eu quero realmente que os professores sejam reconhecidos, sejam valorizados. Não é no 22,10 por hora aula, é na carreira, né, é que o plano seja realmente posto em prática, certo? Não é só isso. É que ele seja respeitado, né, pelos pais de alunos, que infelizmente hoje tem muitos pais de alunos que acham que o professor virou educador lá deles, para dar educação, né, e que o seu superior, que não é professor, também respeite o professor e entenda a angústia que o professor passa com o aluno na sala de aula, né, que passa com os pais,
e isso é replicado ao diretor da escola, ao coordenador, são essas as questões. Eu tenho colegas advogados, né, trabalhei aí na região toda, trabalho, ainda tenho, que falam assim, você não conversa você lá com a professora, porque eu não tenho, né, a mínima disposição de conversar com o professor, eu não entendo o professor. E é verdade, Os colegas advogados, muitos deles não gostam de conversar com o professor, né, porque o professor, sempre que vai conversar, ele dá aula. Essa é a verdade, né? Ele quer entender. E daí o colega vai falar de lei, e o professor fala assim, bem, mas não é bem assim. Mas não é assim, né? É isso que é importante, né? Eu sei que prefeitos não gostam de falar com o professor. Eu já conheci secretário de educação que não gosta de falar com o professor. Aí, dizer, o vereador Luciano é o que cria caso. Não cria o caso, a gente vai votar o projeto, né? Nós vamos aprovar o projeto. Agora aqui tem uma diferença, né, que eu vou falar depois, que são os outros servidores. Mas agora a gente está discutindo o salário dos professores. Vai ser aprovado, da minha parte vai ser aprovado, acredito que vai ser aprovado aqui por todos os vereadores, porque os professores vieram nesta casa, né, então aí eles, e o que os professores, e aqueles que não vieram me mandaram mensagem, né, e o que eles estão sentindo? Uma insegurança jurídica, além das ameaças. Olha, vai ficar pior, né? Se você não pressionar o seu vereador lá, vai ficar pior, certo? Então, quando a gente vota, né, e tem que pôr o professor, fazer pressão, porque não consegue, o argumento não convence, eu vou votar sim. Mas eu quero dizer para vocês que o argumento técnico não me convenceu. A redação do projeto é ruim. A técnica legislativa não existe. E daí quando fala, não, mas já está conversado que todo mundo vai procurar na justiça o seu direito, aí eu fico pensando, o município tem que arcar com isso daqui a 2, 3, 4 anos, porque a imperícia, né, numa conversa mais abrangente, causou um prejuízo. Quero estar errado. Quero que todas as professoras, diretoras, vice-diretoras, coordenadoras, supervisora, recebam o lerite no final do mês e dê saltos de alegria e dizer o seguinte, olha, está aqui, tudo que é meu direito, né? O meu quinquênio, a minha carreira, a minha promoção acadêmica, o meu mérito e o meu salário. Eu vou ficar muito feliz que isso aconteça e que o município realmente pague de forma correta. Agora, entristece dizer que o professor tem que ir na justiça porque ficou faltando um direito seu, e daí ele precisa que o juiz diga, olha, pague lá porque ele tem direito. Só que a justiça é desgastante, porque o que vai acontecer? Né? Você entra na justiça, a prefeitura faz a defesa, perde, faz recurso, e assim, daí depois vem o precatório, né? Quem é professor do Estado sabe, tem gente aí do Estado receber precatório que vai deixar para neto. Por quê? O Estado também tem essas coisas de não pagar aquilo que é de direito. Mas, enfim, eu quero deixar isso registrado. Senhor presidente, eu gostaria, inclusive, que a minha fala fosse colocada na ata de forma íntegra, porque depois fica naquela, vai reclamar para o vereador lá que votou, né? Ele que é culpado. Não, quem mandou o projeto aqui foi o senhor prefeito. Quem veio nesta casa pedir para votar desse jeito foi o senhor prefeito. Quem colocou os professores atrás dos vereadores para votar desse jeito, sem emenda, sem nada, foi o prefeito. Nós só estamos atendendo o pedido, né? Com as minhas exceções, com as minhas ressalvas, né, que é o que eu entendo. Pode ser, né, eu não sou dono da verdade, pode ser que eu esteja enganado, e é o que eu quero, vou ficar muito feliz, vou concluir, senhor presidente, que no dia 30 de março, quando vocês receberem os seus olerites, todas essas dificuldades estejam sanadas. Muito obrigado, senhor presidente. Continua, palavra livre. Fala o Rubinho. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, demais vereadores, internautas que nos acompanham e professoras
diretoras, sejam muito bem-vindas nessa casa legislativa, que a casa é de vocês. Então, reforçando a palavra aí dos vereadores anteriores que fizeram a pronúncia aqui nessa tribuna, independente quem votou a favor ou contra aqui, é que veio um projeto vinculado, e a única coisa que pedimos era para que desagregasse, para estarmos votando. Então, esses 8 meses, essa novela aí que estava passando, citado por algum vereador e tal, já era para ter tido um resumo. Então, a palavra é simples, é a coisa mais simples que tem, é atitude. Atitude é uma palavra simples, mas ela tem muita força. Desde que você tem atitude, que nem um professor disponibiliza, levanta de manhã, faz os seus planos aí para chegar numa classe lá e atender um aluno lá que já está com problema na casa da noite, de briga familiar e tal, e o professor ali, como o vereador Luciano falou, tal, ainda antes era a escola ajuda a reeducar, hoje em dia mais ainda, porque diante, quando saem da casa, a professora é a diretora e todos os órgãos competentes de cada município aí, escolar, desde o transporte de um ônibus, de uma criança, até a disponibilidade de deixar no seu ponto de ônibus, desde uma creche até uma universidade. Então, cada professor, ela exerce um papel muito brilhante. Por quê? Porque ela se torna íntimo cada aluno seu ali não é filho de sangue, mas um pai, uma mãe que pega um amor, um carinho, vê que aquela criança está sofrendo, ela fala assim, essa precisa de uma atenção especial. Tanto é que às vezes a professora repreende, manda a criança fora, vai conversar com a diretora. A diretora, primeiramente, ela não briga, ela liga para os pais, tal. Mas ela fala, senta aí, quer conversar? Você quer dialogar? Você quer se abrir? Porque às vezes a criança não tem disponibilidade de um pai falar. Se abra com alguém. Uma criança às vezes está sofrendo. Então os professores carregam. Eu tiro o chapéu para vocês, dou meus parabéns para vocês. Porque o que vocês fazem, e suportam, nessa pandemia vocês fizeram uma coisa que faziam lição em casa, estava cuidando do serviço da casa e estavam dando aula online, respondendo lá e questões, e os pais pedindo, mas eu não sei, eu não tenho não sei mexer muito no celular, filha, a professora está respondendo, então eu sei o que vocês passaram, porque tinha a minha irmã que foi professora, então eu acompanhei quando ela estava nessa época também, eu via ela lá fazer muitas e muitas lições, preparar a classe, preparar a prova, corrigir prova, fora do horário de trabalho da escola. Além de cada uma tem seu compromisso, que todas são esposas, tem o compromisso de seus filhos, tem o compromisso de fazer os afazeres da sua casa e demais, dar atenção para o esposo e demais afazeres. Então, o meu voto, eu voto sim, mas não é que esse voto ficou 8 meses essa novela aí, que só porque veio agregado. Eu quero deixar bem claro essa fala aqui, que o vereador Rubens, se amanhã ou depois tiver alguma ocorrência de falar assim, essa casa legislativa votou e sobrou um tal para o município. Recebi muitas mensagens de professora, diretora, agradeço e estou disponível a hora que precisarem de mim, independente dessa votação. Também vocês são guerreira e nada mais honra ao mérito de que quem luta vence. E vocês estão, hoje o meu voto é sim, vocês vão vencer essa batalha, né? Vamos aprovar. E também os demais funcionários públicos, peço encarecidamente que corra atrás dos seus direitos, cada um corra atrás dos seus direitos, e se for a disponibilidade para estar fazendo a coisa certa,
desde que não prejudique o município. Não prejudique o município, porque se não adianta andar com a direita e tirar com a esquerda. Então, tudo que você tem que fazer de coração. Então, por hoje é só, meu presidente, muito obrigado, e Deus abençoe vocês e continue fazendo esse trabalho maravilhoso, vocês, professora, diretora, demais mesmo. Continua a palavra livre. Coloco em votação o projeto de lei complementar número 05/2023. Atendendo à disposição regimental, será feita através da votação nominal, devendo cada vereador responder o seguinte: sim, favoravelmente, não, contrariamente, ou abstém. Convido o primeiro secretário a realizar a chamada nominal dos vereadores para pronunciamento dos seus votos. Osmar Trevisan. Voto sim. Luiz Gonzaga dos Santos. Sim, favorável. Davi Rodrigues Machado. Sim, favorável. Rubens Coupe de Amaral. Sim, favorável. Luciano César de Toledo. Sim, favorável. Josia Rosa Neto. Sim, favorável. Luiz Antônio Antunes. Sim, favorável. José Otávio de Oliveira da Silva. Sim, favorável. Alessandro Donizeto Paes Vieira. Sim, favorável. José Mateus Pedro. Sim. Roque Mano. Sim. Aprovado o projeto de lei complementar 05/2023. Convido o segundo secretário a procedente da leitura dos projetos de lei complementar 06/2023. Projeto de lei complementar número 6 de 23. Altera a lei complementar número 26 de 3 de outubro de 2011, que reorganiza o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Cesário Lange e dá outras providências. O prefeito do município de Cesário Lange, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas nas disposições contidas na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Esta lei complementar altera a lei complementar número 26, de 3 de outubro de 2011, que reorganiza o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Cesário Lange e dá outras providências. Artigo 2º. A Lei Complementar número 26, de 3 de outubro de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 17. Parágrafo 2º, o anexo 3º. Estabelece os salários mensais conforme o provimento efetivo em comissão ou função de confiança, a qual passa a integrar a presente lei complementar. Artigo 19. A admissão do servidor far-se-á na referência estabelecida para o emprego público constante no anexo 3º. Artigo 48. As contratações serão efetuadas na referência estabelecida para o emprego público permanente ou em comissão, conforme disposto no artigo 19 da presente lei complementar. Artigo 3º. O anexo 3º, tabela de vencimentos à lei complementar número 26, de 3 de outubro de 2011, passa a vigorar com as alterações constantes do anexo a essa lei complementar. Artigo 4º. Ficam revogados os incisos 6º e 7º do artigo 5º, o parágrafo 3º do artigo 17, o artigo 25 da Lei Complementar número 26, de 3 de outubro de 2011. Artigo 5º. Em atenção ao princípio da irredutibilidade salarial,
de que dispõe o inciso 6º do artigo 7º da Constituição Federal, fica autorizado e imposto ao Poder Executivo o dever de apuração e pagamento de eventuais diferenças salariais decorrente da implantação da alteração do anexo 3º, especialmente ao valor do grau de referência que o servidor se encontra na data de promulgação desta lei. Parágrafo único. As diferenças de trata ou caput comporão a atualização dos salários na ocasião em que realiza a revisão geral anual dos servidores, assim como diante da eventualidade dos dissídios individuais e coletivos. Artigo 6º. As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Cesário Lange, 28 de fevereiro de 2023. Anexo. Referência e vencimento. Referência 1, 1543,85. 2, 1585,67. 3, 1629,93. 4, 1676,71. 5º, 1726,30. 6º, 1778,81. 7º, 1834,35. 8º, 1894,07. 9º, 1955,43. 10º, 2021,37. 11º, 2091,17. 12º, 2165,06. 13º, 2243,31. 14º, 2.326,10. 15º, 2.413,78. 16º, 2.506,59. 17º, 2.604,88. 18º, 2.708,87. 19º, 2.836,72. 20º, 2.935,60. 21º, 3.059,01. 22º, 3.189,66. 23º, 3.328,02. 24º, 3.494,12. 25º, 3.629,46. 26º, 3.793,59. 27º, 3.967,32. 28º, 4.151,29. 29º, 4.346,03. 30º, 4.552,19. 31º, 4.769,93. 32º, 4.998,62. 33º, 5.221,03. 34º, 5.490,84. 35º, 5.755,56 reais. 36º, 6.033,52 reais. 37º, 6.325,35. 38º, 6.631,80. 39º, 6.953,57. E 40º, 7.291,40. Exposição de motivos. Projeto de Lei Complementar número 6 de 2023, de 28 de fevereiro de 2023.
altera a Lei Complementar número 26, de 3 de outubro de 2011, que reorganiza o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Cesário Lange e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminha-se para a apreciação desta Câmara Legislativa o projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar número 26, de 3 de outubro de 2011, que reorganiza o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Cesário Lange e dá outras providências. De proêmio, no uso das prerrogativas que são conferidas ao chefe ao Poder Executivo pela Lei Orgânica, remete-se o incluso projeto de lei complementar em que visa reparar a complexidade caracterizada na combinação da referência com o grau instituído pela Lei Complementar número 26 de 2011, principalmente em seu anexo 3º, que dispõe sobre a tabela de vencimentos. Mister consignar que a complexidade se caracteriza pela quitação englobada em uma única parcela determinada, importância de diversos direitos legais devidos ao servidor, sem que conste discriminação de cada valor em seu recibo salarial. O regime jurídico instituído pelo município de Cesário Lange para seus empregados é o regime pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Isto posto, a Lei Complementar número 26 de 2011, ao estabelecer em seu artigo 5º, juntamente com ao artigo 17, parágrafo 2º, a remuneração dos servidores públicos municipais no modo escala composta e subdividida em 7 graus, identificado pelas letras de A a G do alfabeto. Tabela anexo 3º propicia complexidade no percebimento do adicional por tempo de serviço aos servidores no percentual 5% sobre o salário definido como quinquênio, por exemplo. Nesta acepção, o Tribunal Superior do Trabalho já firmou entendimento nos termos da súmula número 91, que salário compressivo. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobamento vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Neste diapasão, com o fito de conferir transparência e evidenciação no pagamento das verbas e percentuais previstos na Lei Complementar número 26 de 2011, bem como incorrer em vedação do ordenamento jurídico, faz imprescindível as alterações e revogações e alterações propostas no presente projeto de lei complementar. Ademais, consigna-se, a despeito de não haver aumento de despesas, a provisão orçamentária no orçamento de 2023 e não afetarão o limite prudencial das despesas com o pessoal previsto na Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Destarte, solicita-se o integral apoio dos nobres vereadores para a matéria contida no projeto submetido, requerendo o cabal acolhimento e a tramitação em rito previsto no artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Cesário Lange, São Paulo, 28 de fevereiro de 2023. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 06/2023. Altera a lei complementar número 26 de 3 de outubro de 2011, que reorganiza o quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Cesário Lange e dá outras providências. Deixo a palavra livre. Luciano.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras professoras, senhores aqui presentes, ouvintes da Estúdio FM, internautas que nos acompanham, boa noite. Retorno a esta mesa, a esta tribuna, senhor presidente, para falar do projeto complementar número 6. Frei Jaime Petega, certa feita, ele escreveu que não devemos nos desgastar tentando explicar para quem não quer entender. Tem coisas que só o tempo vai provar. E isso é o ensinamento que a gente traz para a vida. Não dá. E nós aprovamos agora há pouco aí a compatibilização do salário do professor, o reajuste do diretor de escola, do coordenador, supervisor, do vice-diretor. Está aprovado, ótimo. E neste caso há um plus, Agora nós vamos discutir, vamos aprovar ou não, a vida salarial dos outros servidores. Os professores, está tudo certo. O professor tem plano de carreira, está sendo revisto, já venceu o prazo da empresa, 7 meses, venceu agora, falei na última sessão, mas está sendo revisto. Há de vir a esta casa para votarmos. Mas os demais servidores, eles tiveram o reajuste da inflação em janeiro e ponto. A lei municipal que trata dos servidores públicos, ela quis, ao longo da carreira, colocar uma progressão na vida dos servidores, assim como também consta lá a progressão dos professores. Mas é só isso que o servidor tem. É essa progressão e mais a sexta parte depois de 20 anos. Qual que é a proposta? E com os professores nós foi discutido isso. Os professores vieram aqui, ouviram ambos os lados. O servidor público não veio aqui. Não sei se foi convidado, não foi, se o secretário da administração reuniu os servidores para explicar o que está acontecendo, se cada pasta foi conversado, não sei. Isso não foi dito para nós. Mas o que vai acontecer? O servidor público que está lá na letra D, agora ele volta para a letra A. Então eu fiz aqui, pela referência que o segundo secretário leu, peguei só a referência 10, a título de exemplo. Não sei nem qual cargo é na referência 10, porque eu não estou com os outros anexos aqui. Mas o servidor que ganha na referência 10, ele começa, se ele for contratado hoje na prefeitura, ele começa com um salário de R$ 2.021,37. Esse mesmo servidor que está há 5 anos na prefeitura, ele ganha na letra B R$ 2.122,44. Na letra C, ele ganha, depois de 10 anos, R$ 2.228,56. E depois de 15 anos, ele ganha R$ 2.339,99. O que vai acontecer com a aprovação desse projeto? Ele vai voltar, ele vai sair lá da letra D, vai voltar para a letra A, que nem tem mais letra agora, e vai voltar a um piso de R$ 2.021,37. Diz o projeto que vai ser aplicado o quinquênio que ele tem direito. Então vai ser aplicado 15%. O 15% de 2028,37 não vai dar o 2.339. Não dá. Dá uma diferencinha. Só que o servidor que está lá nessa referência 10, que ganha hora extra, ele também não vai ter mais a sua hora extra paga pela letra D. Vai ser pela letra A. Por mais que a lei orgânica fale, a Constituição diga que o quinquênio faz parte de toda a base de cálculo. A gratificação que ele tem também não vai mais fazer pela letra D, vai fazer pela letra C. O projeto diz que não vai ter prejuízo. Diz que vai ser pago todas as diferenças, que está autorizado o imposto. Mas eu tenho dúvida.
E a proposta nossa na reunião com o prefeito foi o seguinte, ó, vamos acertar a vida do professor? Esse tá aqui, a vida do professor está bem clara, não tem o que discutir. O piso, e já que o piso do professor vai dar um salário, né, de 30 horas aí, equivalente a R$ 3.315, é justo que aumente o piso do coordenador, que aumente o piso do diretor, do vice-diretor, precisamos ajustar isso daí. Está resolvido. E vamos deixar o servidor para discutir uma reforma maior. Não, tem que ser os dois juntos, porque existe um salário compreensivo. E tenho dito. Não é? E joga aqui para a Câmara. E daí, ainda vindo aqui para a sessão, teve uns 3 servidores que me ligaram e falaram assim, viu, o que vai ter na Câmara hoje que diz que vão mexer com o nosso salário? Eu falei, vai acontecer isso, isso, isso. Ah, mas ninguém falou nada. Eu falei, estamos falando agora. Né? Eu estou falando para você. O projeto vai dar... Ah, mas eu vou ter perda? Eu entendo que sim. Né? Tem colegas que entendem que não. Enfim, é o que eu falo, só pegando o olerite e fazendo a conta. Não tem outro jeito se não fizer isso. É matemática. É, professora Sandra? Matemática é matemática, não tem jeito. Então, eu fico bastante incomodado, né? Porque não teve essa discussão ampla com os demais servidores. Isso me incomoda. Porque se a gente tem essa discussão ampla, como a gente teve aí com os professores, tranquilo. Mas aqui, de fato, nós estamos mexendo. Né? Foi dito, o prefeito esteve aqui, não, ninguém vai ter prejuízo, eu faço questão de pagar até os centavos. E os demais que virão? E os próximos? E quem não estiver contente, entra na justiça. Sabe? Mas o entrar na justiça e a causa tramitar e ganhar a causa, esse salário vai achatando. Né? Aquilo que era R$100 nesse mês, no mês seguinte já acumulou 200, no outro mês 300. Isso vai dar uma demonstração do 13º? Vai dar impacto nas férias? Vai dar impacto no fundo de garantia? Vai. É uma escada, né? É um efeito dominó. Infelizmente é isso. Porque existe um salário compreensivo. Né? É o que está justificando aqui. Falei isso na sessão passada, falei isso nas reuniões. Eu entendo perfeitamente que precisamos ajustar essa situação do quinquênio, de deixar ele no olerite, tirar a cumplicidade. Isso eu não tenho dúvida que tem que ser feito isso. O que me incomoda é a forma que está sendo feito. É o jeito de fazer. Né? Por quê? Isso dá diferença. E como eu disse, só vai dar diferença quando abrir o olerite no final do mês e falar assim, o que aconteceu com o meu salário. E R$5, R$10 faz diferença. Mesmo, olha, até para o ministro do Supremo que tem salário de R$43 mil, quando vem faltando R$10 no salário dele, ele vai perguntar o que aconteceu. Não tenha dúvida disso, que ele não vai perguntar. Certo? Então, eu não conversei com nenhum vereador aqui, combinando o voto, não é do meu feitio, mas eu não sei realmente o que eu vou fazer. A dos professores, eu tinha certeza do que eu ia fazer. Falei na sessão passada o que eu ia fazer. Né? Nesse projeto, eu não sei o que eu vou fazer. Eu até acho, senhor presidente, que ele é prematuro, né? Muito prematuro, mas, né, o prefeito praticamente impôs que tem que ser os dois votados juntos no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. Né? Apesar de que não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? São salários separados. Inclusive, até o diretor da escola, o supervisor, o vice-diretor, ele é separado também, que está lá no plano de carreira, justamente para não ter essa comunicação. Mas aqui a gente mexe com o salário da merendeira, aqui a gente mexe com o salário da faxineira, aqui a gente mexe com o salário do coletor de lixo, né, do motorista, do auxiliar de educação infantil.
Então, senhor presidente, para encerrar, eu quero deixar registrado do meu incômodo em votar esse projeto dessa forma. Eu vou voltar para o meu assento e vou resolver a forma que eu vou votar, né? E da mesma forma eu pediria que os demais vereadores pensassem, e se fosse o caso, e se Vossa Excelência achar melhor, que suspendesse a votação desse projeto para melhor discussão e conversar com os outros servidores. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o projeto de lei complementar. Continua a palavra livre. Lá o Roque. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos, cidadãs, mais uma vez aqui na tribuna, dessa vez agora para falar desse outro projeto em questão, que também se arrasta em discussão por 8 meses. E, ao contrário do que o vereador Luciano falou aqui, eu não sou favorável para que se faça uma nova discussão. Não temos mais, nós temos que votar esse projeto em questão hoje. É uma questão necessária, é uma questão de responsabilidade do prefeito, porque hoje sentar na cadeira de prefeito até parece que é fácil, mas não é não. Ser prefeito hoje demanda uma grande responsabilidade dos seus atos. E eu tenho certeza absoluta que o Dinho está fazendo, sem nenhuma intenção de prejudicar quaisquer funcionário que seja. Ou todos, no caso, né? Porque todos estão envolvidos, o professor e o funcionalismo em geral. Então, senhores vereadores, a questão é clara. O vereador Luciano disse aqui que de fato, não se permite a cobrança de forma qualitativa, né? No caso, quinquênios sobre quinquênios. Infelizmente, vamos ter que voltar atrás, porque a justiça assim determina. Então, senhores vereadores, eu peço aqui o voto favorável ao projeto, porque define-se definitivamente essa questão do nosso funcionalismo público. E está no projeto. O funcionário não vai haver perca. Está no projeto. Ou seu papel não vale nada, então eu não sei o que está escrito aí. Está no projeto. Como está no projeto, nós temos que acreditar aquilo que está na lei. Se o que está escrito no projeto não vale nada, então eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Então, senhores, senhoras, eu peço aqui aos demais membros, respeita a opinião, não vou aqui brigar com ninguém, mas respeita a opinião de quem queira votar contra, sem problema nenhum. Nós vivemos num mundo democrático, cada um faz do seu voto o que quiser, sabendo que podemos ou não prejudicar alguém. Enfim, meu voto é favorável mais uma vez, peço aos companheiros aí o voto a esse projeto. Muito obrigado. Continua a palavra livre. Vai falar o Rubinho.
Boa noite, senhor presidente. Retorno a essa tribuna aqui, serei breve. Devido à discussão aí, cada um tem o seu voto livre, mas como temos uma reunião das comissões amanhã às 20 horas, venho pedir encarecidamente para o senhor, vamos acabar de discutir, depois já na quinta-feira, na próxima sessão, para fazer essa votação. Aí fica a critério da sua excelência. É porque nós temos uma reunião às 8 amanhã, e os outros funcionários, vai desvincular uma outra coisa para eles. Mas é amanhã, Alessandro, com todo respeito à sua excelência, mas amanhã às 20 horas, e a gente vota na quinta, não estamos dizendo que não vamos votar. A gente marcaria até às 19h30 para estar aqui. Então tá bom, é apenas uma sugestão para estar discutindo um negócio para fortalecer uma coisa certa, mas apenas uma opinião, uma oposição do vereador Rubens. Vamos parar, porque já continuar já com a sessão, senão vai... Continua a palavra livre. Coloco em votação o projeto de lei complementar 06/2023, atendendo às funções elementais, será feita através de votação nominal, devendo cada vereador responder a seguinte: sim, favoravelmente, não, contrariamente, ou abstém. Convido o primeiro secretário a realizar a chamada nominal dos vereadores para por dentro dos seus votos. Osmar Trevisan. Sim. Luiz Gonzaga dos Santos. Não. Davi Rodrigo Machado. Não. Rubens Cubo do Amaral. Sim, favorável. Luciano Sérgio Toledo. Senhor presidente, eu, por acreditar que não tem nenhum vínculo do projeto com o outro, já justifiquei, meu voto é não. Josia Rosa Neto. Sim, favorável. Luiz Antônio Antunes. Sim. José Otávio de Oliveira da Silva. Sim. Alessandro Donizete Paz Sim, Vieira. favorável. José Matheus Pedro. Sim. Roque Mano. Sim, favorável. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão, agradecendo a presença de todos, em especial a proteção de Deus, dos trabalhos realizados. Boa noite. Vamos